Mas muita coisa aconteceu, né? E parece que eu vivi só a partir de 2 anos agora. 2 anos? 3 anos vai fazer. 3 anos? A partir dos 22 anos. Mas por quê? Explica pra galera o porquê que você tá falando isso. Vou explicar o porquê. Existe talvez fique meio obscuro, assim, não fique tão claro, né? Depende de cada pessoa, depende da situação que você vai estar vivendo na sua vida. Mas eu passei por uma espécie de despertar, sabe? O despertar da consciência, meio que você acordar pra vida. Porque a gente meio que tem um plano pra viver, né? Se você parar pra olhar assim, as pessoas, você nasce, né? Te ensinam a falar o que é seu, o que não é. E você aprende a andar, depois você vai pra uma escolinha, depois da escolinha você vai crescendo, passa pro ensino médio, você vai pra uma faculdade, escolhe um emprego, arruma um parceiro, uma parceira, e você se casa, constrói a sua família vai repetir isso, seus filhos vão repetir isso. E você vê que o mundo não é muito feliz seguindo só isso, né? E normalmente a gente não escolhe a profissão que a gente quer. A gente não tem um porquê nas coisas que a gente faz. Eu acho que foi o sentido que fez eu acordar, despertar, foi o seguinte: por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Qual o sentido de tudo isso? Porque eu cheguei num ponto da minha vida onde eu tava namorando uma boa parceira, num bom emprego, numa multinacional, tinha saído da casa dos meus pais, tinha concluído a faculdade, estava terminando a pós-graduação, e isso com 22 anos, e eu sentia dentro de mim uma vontade de algo a mais, só que diante do que meus pais falavam que era o certo, que a sociedade diz que é o ideal, já tava tudo bem. Os próximos passos da minha vida era só o quê? Eu continuar crescendo no meu trabalho e constituir uma família. Só que com 22 anos, eu já zerei a vida, é só isso? Sim, e depois? E depois? Ou tem que só ficar buscando dinheiro. Sendo que, para aquilo que eu tinha traçado na minha vida quando eu era adolescente, eu já tinha conquistado. Tipo assim, eu nunca sonhei em ter muito dinheiro para ter muitas coisas. Eu sempre gostei de viver, então meu dinheiro eu sempre investi em experiência. Então, tá com pessoas com quem eu gosto, fazer viagens, conhecer coisas. Mas você sempre pensou assim ou você começou a pensar mais em investir em experiências depois que você acordou pra vida? Eu sempre tive esse lado voltado pra experiência, tá? Desde sempre? Desde sempre. Eu sempre gostei mais de estar com amigos ou vivendo coisas. Tipo assim, você quer comprar, na época de adolescência, aqui na minha escola teve uma questão de funk, ostentação, todo mundo queria ter uma roupa legal, todo mundo queria ter um tênis legal. Só que eu não queria ter um tênis muito... Assim, me atrai ter algo bacana, algo bonito. Porém, eu prefiro, né, usar o meu dinheiro pra, às vezes, ir pra uma balada que eu vou estar com meus amigos e vou conseguir dançar, vou conseguir me divertir, vou ter um momento pra eu lembrar. Você dança, né? Eu adoro dançar. Caramba, né? Que legal. Adoro dançar, sempre gostei. Do que, tipo, gastar 50 reais numa camiseta que eu vou colocar e acabou. E acabou, né? E aí, eu sempre voltei pra esse lado da experiência da pessoa. Só que tudo tem voltado ao porquê. Né? Tipo, mas por que de tudo isso, né? Voltando pro assunto mais de como que eu olhei e vi valor nesse tipo de coisa e atrelado ao meu propósito de vida. Por que eu tinha que seguir esse caminho de ter muito dinheiro? Porque eu tinha necessidade de fazer alguma coisa, isso é claro. E talvez, acho que você, ouvindo aí, você tenha alguma vontade de fazer algo grande. Sim. E a gente não sabe o que é, e normalmente a gente busca sempre pra nós. Né? Então, eu acho que eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter minha empresa, eu tenho que ter mais mulher, eu tenho que ter mais roupa, mais status. E assim, parece que é uma coisa pra mostrar pros outros, não é uma coisa que completa e deixa a gente feliz. Deixa eu complementar um pouquinho. Lá atrás, você falou assim, que quando você era criança, você foi ensinado, né? Que os mais velhos te ensinaram. Mas aqui fica uma pergunta. Será que você foi ensinado ou será que eles só repassaram aquilo que passaram pra eles? Tipo, é uma cadeia que vai passando pra frente, e ninguém nem se pergunta por que eles estão fazendo aquilo, sabe? Não, sem dúvidas, eu acredito que a maioria das pessoas estão meio que seguindo no automático, né? Seguindo no automático. Eles estão reproduzindo coisas que, talvez no momento que eles estivessem em suas adolescência, no período de virando adulto, nossos pais, o ideal seria isso. A constituição da família, um bom emprego estável, onde você não vai ser mandado embora, você vai ter oportunidade de crescimento, você vai ter uma vida estável, né? Ter uma boa parceira para você poder constituir uma família e ficar bem. Tipo, isso era o sucesso deles, né? Eu acredito que isso era o sucesso dos nossos pais.
Porém, hoje a gente tem muito mais liberdade, o mundo mudou, o mundo evoluiu. A gente tem muito mais informação também, muito mais cara? informação. Por exemplo, fazer faculdade hoje é algo normal. Tipo, não é mais um diferencial como era na época deles. Sim. Só que eles vão continuar achando que esse é o ideal. E eles vão continuar pregando e impondo pra você. Isso. E a gente se sente mal se a gente não fizer aquilo que estão mandando a gente fazer, entre aspas. Não, é uma situação, assim, muito difícil. Horrível. Às vezes você tem a vontade, a necessidade de fazer uma outra coisa totalmente diferente do que seus pais estão falando, mas você não consegue, porque você mora com seus pais, né? Talvez você dependa deles para isso. Eles estão falando o que você deve fazer, porque na cabeça deles não é por maldade que eles estão dizendo isso. Eles têm uma preocupação com você para que você se dê bem na vida. Né? Na cabeça deles é isso. Tipo, eu tô passando o que é o melhor para você, filho. Sim. Como se você não tivesse condições. E às vezes realmente você não tem, porque é muito novo, você não viveu muita coisa. Só que, assim como você não viveu muita coisa, talvez os seus pais também tenham parado numa visão e eles não conseguiram evoluir de acordo como tem as possibilidades do mundo agora. Que estão evoluindo.